Aí eu falei, que serve soja para shoyu, né? Aí eu fui pesquisar um pouquinho. E aí ia fazer a entrevista com o que ia ser o meu futuro chefe. Aí eu liguei para o escritório dele, falei para eu marcar uma entrevista, porque pediam para ser entrevistado. E aí a assistente dele falou, olha, ele não tá, ele tá em Paranaguá. Eu lembro perfeitamente, isso demonstra um pouco a minha idade. Aí eu falei, tá bom, Paranaguá, perfeito, eu desliguei o telefone e fui na enciclopédia, porque na enciclopédia. Aí vai lá, Paranaguá, onde tá? Aí eu vejo o Brasil da porta Paranaguá. Era um lugar exótico, longe, não fazia nem sentido. Se para você Paris, França, era longe dos Estados Unidos, que dirá Brasil. Imagina o Brasil. Torino, né? E então foi uma casualidade, porque foi via uma apresentação, eu entrei e me encantei pelo agronegócio. Falei, o agronegócio é tudo o que eu quero. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, bem-vindos a todos ao nosso episódio do YPO Cast, o podcast do YPO em parceria com a revista Exame. Eu sou Rossana Sadir e estou aqui com a minha amiga Yapim, para atender a mais um convidado, conhecer mais sobre as estratégias de liderança, as histórias de vida de líderes de todo o nosso Brasil. E hoje o nosso convidado não é brasileiro, mas é brasileiro, não é, Yapim? Exatamente. É um amigo querido meu, de longuíssima data, acho que a gente já se conhecia antes de estar aqui dentro do YPO, é o Stefano Rettori. Uma pessoa que eu admiro muito, não só como um super executivo, mas também como pai, como pessoa. Falando um pouquinho do Stefano, né? Ele tem uma carreira mista, né, de empreendedor e de executivo de grandes empresas, né? Mas ele sempre atuou nessa área de agribusiness, trabalhou na CHS, foi o presidente da CHS Internacional, presidente também da ADM, sendo parte do Executive Committee, cuidando da parte de agribusiness. E, recentemente, ele está atuando em vários boards importantes também nessa área, como board member da Deolio, né? Que é o maior produtor de azeite de oliva do mundo. Também ele é um board member do Grosvenor Estate, da parte de Agritech. E, bom, várias outras coisas, acho que a lista é muito longa, não vou lembrar tudo, né, Stefano? E ele é formado na Universidade de Torino, também em Harvard. Então, é um prazer tê-lo aqui, Stefano, aqui para ser o nosso convidado especial. Prazer, Rossana, prazer, Yapim, é um prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo. Em geral, a gente começa a nossa conversa conhecendo mais a pessoa que está aqui conosco, né? Então, falando das suas origens, dos seus valores, do seu histórico familiar e pessoal, para daí a gente ir para o profissional. Então, ótimo. Te conhecer um pouco, Stefano, vai ser um prazer. Com o maior prazer. Vamos começar pelo lado pessoal, que acho que é o mais interessante sempre. E aí, conta um pouco das origens, de onde você vem, né? A Rossana já deu um spoiler aqui, dizendo que você é um brasileiro, não brasileiro. Tá bom, vou começar pelo brasileiro, não brasileiro, então. Eu nasci em Turim, na Itália, mas cresci em Paris e depois tive o privilégio de poder estudar em vários lugares na Europa e um pouco de tempo também nos Estados Unidos. Aí eu voltei para a Europa e comecei a trabalhar na Suíça. Mas conta um pouquinho... One step before, conta um pouco da família, dos seus pais. Então, porque, né, você cresceu em Paris, então... Eu sou filho de 2 italianos e a minha mãe é professora, e meu pai é executivo. Então, quando eu tinha 3 anos, a gente mudou para Paris. Então, fomos da Itália para Paris. Isso a gente está falando de 77. Então, era aquela mudança que como hoje ir daqui para a Lua. Então, era longe, a gente se perguntava como ia ser e tudo. E aí eu fui para lá falando italiano
E justamente meus pais, porque também é outro mundo, não se preocuparam muito do fato que eu não falasse francês. Cheguei lá, me jogaram na escola francesa. Você tinha quantos anos? 3. 3. Então você era bem novinho. Era bem novinho. E como criança de 3 anos, as primeiras 2 semanas chorei porque não sabia falar francês. Depois de 2 semanas comecei a falar alguma coisa de francês. Depois de 3 meses falava francês e não tive nenhum trauma. Aí eu morei na França até os 11 para 12 anos. E aos 11 anos para 12 voltei para a Itália porque os meus pais se separaram. E aí outra vez foi uma mudança gigante. Eu lembro que eu perguntava para minha mãe se na Itália tinha cinema, tinha geladeira, porque era outro país, era muito longe e a gente não tinha acesso a tudo que tem acesso hoje. Aí eu voltei para a Itália e fiquei na Itália dos 12 aos 19 para 20. Então fiz o colegial, comecei a faculdade e a metade da faculdade foi embora. Então, na realidade, eu fiquei 3 anos, mas quase 9 na Itália. E hoje, quando eu olho onde eu passei o tempo da minha vida, o lugar onde eu mais passei tempo foi no Brasil. Olha O só. segundo foi na França. Agora a Suíça está empatada com a Itália. Então, na realidade, eu sou italiano e estava brincando com a Rossana antes. Só descubro que eu realmente sou italiano quando tem a Copa do Mundo e quando a Itália joga na Copa do Mundo, que recentemente não é o caso. E se a Itália jogar contra a França? Aí não tem dúvida. É Itália. Com todo o respeito, como se o Brasil jogasse contra a Argentina. A escolha é fácil. A escolha é fácil. Mas a escolha difícil é quando tem Brasil e Itália, e aí ainda eu sou italiano. Mas, como a gente brincava antes, quando a Itália não tiver, imediatamente começo a torcer pelo Brasil. Muito legal. E conta um pouquinho, assim, bom, em termos de interesses e coisas que você, assim, na sua infância, valores que foram importantes na família. Eu acho que eu vou falar mais pelos valores que acho que eu herdei ou que me marcaram na minha vida. Como eu falei, eu voltei para a Itália com 12 anos porque os meus pais se separaram. E quando os meus pais se separaram, meu pai ficou em Paris, eu voltei para a Itália com a minha mãe. E estava pensando um pouco, antes de estar aqui hoje com vocês, falar o que me marcou. Eu falei, eu na realidade perdi o meu pai 2 vezes. Uma vez, e quando fui longe, fui para a Itália. A escolha foi do meu pai. Então, a minha mãe falou que eu ia voltar com a família para a Itália. E a segunda vez foi quando eu perdi o meu pai, porque ele faleceu quando eu tinha 20 anos. Nossa, E apesar do fato que, digamos, isso me impactou muito, eu tinha uma relação muito próxima com meu pai. Mas o que provavelmente mais me impactou de tudo isso foi a reação da minha mãe. Porque nos 2 momentos de dificuldade, she stepped up. And she stepped up e ela fez o que precisava fazer da forma correta, sem alarde, sem pedir coisas. E isso eu acho que provavelmente me marcou muito como eu sou como pessoa agora. De fazer as coisas, fazer o que é certo, não pedir, não anunciar, não ia falar, você me conhece bem, sabe que isso não é uma coisa que eu gosto. Isso provavelmente me marcou muito. Ela assumiu a responsabilidade sem se fazer... Nem fazer de vítima, nem procurar o que era bom para ela. Ela falou, eu vou fazer o que é bom para a minha família. E aí você foi para a faculdade e como é que, quer dizer, em termos de o que você pensava em ser quando crescer, né? A gente brinca. E como é que dali desempenhou a sua carreira, né? Eu acho que quando eu fui para a faculdade, eu tinha um caminho bastante linear. Eu ia para a faculdade na Itália, provavelmente ia me graduar na Itália, ia ter uma família separada, meu pai e minha mãe, ia achar um trabalho, eu continuar a vida. E aí, no meio da faculdade, foi quando meu pai faleceu. E aí, eu vi, na faculdade na Itália, é muito comum, acho que a média de grado de formatura são 6 anos para uma faculdade que demora 4. Então, o pessoal, você mora na Itália, sabe que o pessoal tende a demorar mais quando é na faculdade do que deveria ser nos anos. E a metade da faculdade, eu falei, eu não tenho mais tempo, eu não posso passar o tempo me divertir, eu tenho que acabar a faculdade e ir trabalhar. Então, isso foi um momento da vida que me puxou para arregaçar as mangas e falar, eu tenho que ir fazer as coisas. E para mim ficou imediatamente claro, quando eu falei, eu tenho que ir atrás da minha vida, que o lugar não era a Itália. Aí eu falei, o mundo é grande, o mundo é cheio de oportunidades, eu tenho que sair. Aí, quando eu acabei, o primeiro passo, como eu falei, foi para a Suíça, e depois da Suíça eu vim para o Brasil.
E como é que foram suas escolhas? Ou seja, por que a Suíça, por que o Brasil? O que te levou a tomar esse caminho e ao setor em que você acabou atuando depois que a gente vai conversar? Então, eu acho que, como muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu tinha um norte, agora não sabia o como. Eu sabia que eu queria trabalhar num ambiente internacional, queria trabalhar com um negócio que fosse muito impactante, mas nunca tinha pensado em trabalhar na agricultura. Não tinha passado pela minha cabeça. Então aí foi quando a sorte se junta, porque eu falei, eu vou para fora. Aí comecei a ligar, e na época não tinha internet, a gente não mandava. Aí eu liguei para os amigos, liguei para o meu padrinho, que trabalhava com uma sociedade de ship brokerage, então de armadores de navios, e falei, olha, eu quero ir para fora. E ele falou, vou te apresentar uma empresa que trabalha com soja. Eu falei, soja? O que faz soja? Faz molho para restaurante japonês. Isso foi a minha primeira reação. Você se shoyu. formou como engenheiro? Eu me formei como administrador da empresa, em economia internacional. Aí eu falei, que serve soja? Para shoyu, né? Aí eu fui pesquisar um pouquinho, e aí ia fazer a entrevista com o que ia ser o meu futuro chefe. Aí eu liguei para o escritório dele, falei, preciso marcar uma entrevista, porque pediam para ser entrevistado. E aí a assistente dele falou, olha, ele está em Paranaguá. Eu lembro perfeitamente, isso demonstra um pouco a minha idade. Aí eu falei, tá bom, Paranaguá, perfeito. Eu desliguei o telefone e fui na enciclopédia, porque na época enciclopédia. Aí vai lá, Paranaguá, onde está? Aí eu vejo o Brasil, porta em Paranaguá. Era um lugar exótico, longe, não fazia nem sentido. Se para você Paris, França, era longe dos Estados Unidos, que dirá Brasil. Imagina o Brasil. Torino, né? E então foi uma casualidade, porque foi via uma apresentação, eu entrei e me encantei pelo agronegócio. Falei, o agronegócio é tudo o que eu quero. O agronegócio é global, o agronegócio é muito volátil, depende do que uma coisa que seja geopolítica, que seja clima, que seja trends de consumidores, afetam o agronegócio no mundo inteiro. Então, a gente precisa estar ligado 24 horas sobre 24 no que acontece. Aí eu comecei trabalhando no agronegócio, me encantei, falei, eu não vou mais sair desse negócio, porque acho que posso passar a vida inteira e vai me permitir viajar e descobrir o mundo, que é uma das ambições. E, de verdade, graças ao agronegócio, eu conheci terras da Ucrânia, a Rússia, o meio da Austrália, a Arábia Saudita, a África, o Brasil, o Canadá. Viajei por terras no mundo inteiro, graças ao agronegócio. E aí você começou na Suíça com essa empresa, e como é que foi que o Brasil entrou nessa história? Não foi pelo Porto de Paranaguá, pelo menos, né? Não foi por Paranaguá. Na realidade, eu tinha 25, 26 anos e a Suíça é o headquarter. Então, no headquarter tinha um crescimento que ia ser linear e ia levar o tempo que ia levar de uma forma bastante estruturada, digamos. E eu estava com vontade de novos desafios, novas ideias. E na época tinha duas grandes áreas de crescimento. Uma era o former Soviet Union, então a Rússia e a Ucrânia, e outra era a América Latina. Era claramente onde ia crescer. E na América Latina, o Brasil era o país do futuro em termos de agricultura. E lembrando que quando a gente tá falando de 2020, não tinha China, o Brasil exportava muito pouco em termos de soja. O maior comprador do Brasil era a Europa. E o potencial que se via, quando um via o potencial do Brasil, falou, isso vai ser o próximo celeiro do mundo, vai chegar a ser o mesmo tamanho dos Estados Unidos. Hoje a gente sabe que está do mesmo tamanho dos Estados Unidos, mas na época era um objetivo, uma ambição, um ideal. E eu não tive dúvida, né? Eu sou italiano, eu gosto de calor, gosto de pizza, gosto de praia. Aí eu falei, não tenho dúvida nenhuma, mas nunca tinha vindo. E saí e cheguei aqui no 3 de janeiro de 2000, mudando para um novo mundo e uma nova vida. Uau! Na virada do milênio, então. Sim, esperei só 48 horas para ver se o Millennium Bug não ia baixar todos os aviões, porque na época vocês lembram que tinha preocupação do que ia acontecer com o bug do milênio. Exatamente.
E, então, você chegou no Brasil para trabalhar como trader de soja, basicamente. Basicamente na exportação de commodities, exatamente. E aí você se desenvolveu como trader por essa empresa suíça, aí foi até onde você começou a empreender depois, né? Então, Exatamente. Conta um pouco dessa transição de executivo para empreendedor. Então, acho que o empreendedor é porque a Yaping é muito generosa comigo. Eu fui um intrapreneur, como falam os americanos. Ou seja, empreendi, mas dentro de uma empresa, porque tinha o conforto de empreender, aliás, tinha o risco de empreender e o prazer de empreender, mas com o conforto de estar dentro de uma empresa. O que aconteceu foi que em 2002, a empresa pela qual eu tinha vindo para o Brasil foi comprada pela Bunge. E aí eu saí, e aí eu acho que foi uma das primeiras vezes onde a cultura brasileira e o que aprendi no Brasil me influenciaram. Isso me influenciou em muitas coisas a vida inteira. Mas o italiano em mim, 2 anos antes, a empresa era comprada pela Bunge, eu pegava o avião, voltava para a Europa, tocava a minha vida. O italiano que abrasileirou, em 2002, quando a Bunge comprou, eu falei, eu não quero ficar na Bunge, a Bunge não está interessada, vamos fechar o escritório. Pegou o avião, com 28 anos, foi para Minnesota, falar com a empresa que eu conhecia, a CHS, que era meu cliente quando eu estava na Europa, e falei, olha, eu tenho um escritório no Brasil de 7 pessoas que eu vou fechar. Só preciso de 50 milhões de dólares para começar uma operação a semana que vem, pegando as 7 pessoas e começando a operar no Brasil. Ele me falou, você tem um plano de negócio? Eu falei, eu tenho, a gente discutiu, etc. Em 2 semanas ele falou, tá bom, vamos fazer. Agora, quem que é CHS? Acho que é importante. Quem é que naquele momento era o, digamos, o louco da situação? Sou eu que fui pedir? Eles que aceitaram. Eles que aceitaram, com 28 anos, um italiano. No Brasil. Pedindo 50 milhões me deem 50 milhões de dólares que eu... De capital de giro, e eles falaram, tá bom, vamos fazer. E aí... CHS não existia fora da CHS na época a CHS é a maior cooperativa dos Estados Unidos e uma empresa que hoje tem também ações cotadas no Nasdaq, mas na época é uma empresa de 8 mil pessoas, todas nos Estados Unidos. Todas. Não tinha uma atividade, nenhum estrangeiro dentro da empresa. Então, quando abrimos o Brasil era a primeira plataforma fora dos Estados Unidos, era o primeiro balanço que não era em dólares, então tivemos que fazer tudo, desde sistema, a regras de contabilidade, a gestão de risco fora dos Estados Unidos, e começamos muito devagar, porque a gente precisava criar um conforto dentro da empresa. Agora, aquela empresa começou em 2002 como um escritório muito pequenininho e foi focado na exportação de soja, como você falou, e no decorrer de 13 anos diversificou os investimentos, se transformou numa plataforma líder na América Latina, com presença na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, com mais de 1.000 pessoas, ativos, distribuição. Então, uma história maravilhosa. Acho que toda história de sucesso começa com alguns loucos, né? E a gente precisa justamente disso, dessa coragem de tomar ações e coragem de arriscar. Você teve coragem de tomar ações e eles tiveram coragem de arriscar, né? Então, kudos para ambos. E nessa época, Stefano, conta um pouco assim os seus desafios, né? Quer dizer, óbvio, foi uma história de sucesso, né? Que você construiu do zero, literalmente. Ok, tinha um patrocínio, né, da CHS no aspecto financeiro, que sempre é um desafio, mas conta um pouquinho, né, dessa sua jornada aí de liderar uma empresa e depois o que isso te levou quando você foi para fora. Acho que os desafios foram muito, mas quando olho para trás, o prazer foi tão grande que um esquece os desafios. Um tem que se esforçar para achar os desafios, que acho que muitas vezes a gente vê os desafios quando a gente está dentro deles. Uhum. Mas se faz parte de uma jornada que seja de sucesso ou não, acho que é menos importante, mas que seja uma jornada onde um se sente bem. Eu me sentia bem, a empresa era minha. Quando a Yaping me conheceu, aquela era a minha empresa.
Eu sou que era jovem e ingênuo, então não fiz ela minha. Hoje, se fosse, negociaria diferente. Você não tinha ações? Não tinha. Na época, eu estava tão feliz de poder fazer isso e ficar no Brasil, porque, aliás, isso tenho que falar, porque eu casei em 2002 no cartório para poder ficar no Brasil. Aí eu tinha que ficar no Brasil. Aí a minha esposa falou, você está casando comigo por interesse ou por amor? Por eu falei, não, é por amor, só que agora preciso casar por interesse. Daqui a um ano a gente vai casar como você tem que casar. E naquele ano foi quando a gente construiu a CHS. Eu abri a CHS, depois do mês tirei férias porque casei. E aí também os americanos aceitaram. Então, eles devem ter visto alguma coisa em mim que eu não enxergava ou que eles decidiram enxergar. Mas, voltando à tua pergunta, Yapim, eu acho que os desafios foram muito mais relacionados com manter a disciplina tendo uma trajetória de muito sucesso. Porque a empresa cresceu top line e bottom line por praticamente 13 anos sem parar. E uma coisa que é excelente, que os meus colegas lá na CHS, eles me deram toda a liberdade do mundo de empreender. Então, eu precisava voltar e entregar o que tinha prometido. E já que entregava o que tinha prometido, tinha muito pouco pushback. E às vezes ter um pushback, uma disciplina, é importante para a gente evitar erros. E a gente fez erros. Tanto é que chegou um ponto que eu falei, preciso de ter alguém aqui que faça este trabalho de trazer mais disciplina para as decisões do dia a dia. Então, em 2012, a gente construiu um conselho consultivo aqui, que era consultivo. Então, na realidade, não tomava decisões, mas criou um layer de governança entre as operações na América Latina e os Estados Unidos para nos obrigar aqui a ter um escrutínio e uma disciplina na tomada de decisões, porque a gente estava crescendo cada vez mais rápido, e era importante ter alguém localmente que pudesse nos ajudar a tomar decisões. E foi a primeira experiência com governança bem estruturada, e foi uma experiência que me marcou muito, porque eu vi o efeito que um board de gente capaz, motivada e bem estruturado pode contribuir, como pode contribuir de forma positiva para uma empresa e para os executivos. Me fizeram muito melhor e fizeram a minha equipe ser muito melhor. Foi um exercício muito difícil. Muita gente da minha equipe de liderança perguntava por que a gente tem mais um para perguntar. Eu falei, porque este daqui vai fazer as perguntas certas e perguntas que nos vão ajudar a serem melhores. E com o tempo a gente viu que isso realmente aconteceu. Então, até aí a sua trajetória tinha sido como trader, né? Trabalhando com importação e exportação de produtos agrícolas. Qual foi o passo seguinte? Então, os primeiros 3 a 4 anos foi principalmente exportação e um pouquinho importação. A partir de 2006, a gente começou a investir de forma pesada em ativos. Então, em 2006, começamos a montar um fundo de terras no Brasil, que se transformou num dos maiores fundos de terras do Brasil na época, que em 2012 foi vendido para a Mitsui. O que é um fundo de terra? Compramos terras produtivas. Na época, a gente comprou terras que tinham padrões de gestão péssimos. E a gente ajudou a melhorar os padrões de gestão do ponto de vista social, do ponto de vista environmental, coisas que na época ainda não eram tão comuns como hoje. E o orgulho que deu de ver o impacto positivo que fez aquele, ou que fizeram os outros investimentos que a gente fez no interior, é maravilhoso. A gente, às vezes, esquece que o agronegócio não só é importante como exportações, como dinheiro, mas o impacto positivo que tem nas comunidades e nas pessoas, no interior, em lugares onde 20 anos atrás não tinha nada, é maravilhoso. É maravilhoso. Isso muitas vezes é subestimado e pelos produtores, eles próprios, e pelas pessoas das comunidades locais. Eu sempre conto uma história. Uma vez a gente construiu construímos um armazém no Piauí. Aí eu fui lá no Piauí, inaugurar o armazém e fui jantar com alguns produtores da região, que como muitos destes produtores, que agora têm uma empresa agrícola, não é mais um fazendeiro, é um gestor de uma empresa agrícola. Ele foi lá com pouco.
Foi lá com um carro, desmatando e abrindo um negócio completamente novo. E eu falei, você já contou a sua história? Porque muita gente acha que você é o que você é hoje. Você é uma pessoa que é benestante, uma pessoa que tem sorte, que tem dinheiro. Agora, você não é assim. Você tomou riscos e por muitos anos teve uma vida bem difícil para chegar onde você chegou. Ele fala, não, a gente conta entre nós, mas a gente nunca fez. Eu falei, eu acho que é bom para vocês, é bom para nós que estamos do outro lado e acho muito bom para as comunidades, porque eles entendem que você é como eles. Eles têm a possibilidade de crescer. E aí a gente chamou um ghostwriter para fazer a história de alguns fazendeiros da região, junto com as crianças da escola pública da região. Isso criou uma dinâmica entre a comunidade e os produtores que foi maravilhosa. Isso são coisas que a gente esquece. A gente acha que é só exportação, é só bilhões de dólares que saem. Não, é um impacto no interior que é absolutamente maravilhoso. Então aí vocês criaram esses fundos de terras e você saiu de ser apenas trader, né? Vou colocar apenas entre aspas, para também trabalhar com um turnaround de terras. Isso, a gente investiu em terras, a gente investiu em distribuição de fertilizantes, investimos em infraestrutura, fomos parte do consórcio que construiu o Porto de São Luís, que na época é o porto que ia dar vazão a todo o crescimento do Mapitobá, e que hoje é um dos maiores sucessos da logística para a agro dos últimos 30 anos. Investimos em empresa de distribuição e barter de insumos agrícolas, então foi um negócio que continuou crescendo. A gente investiu na Argentina numa empresa de sementes de girassol, então continuou crescendo e chegando a ter mais e mais estrutura. E acho que me mostrou como a vida de um trader pode ser cômoda, mas o agronegócio tem muitas adjacencies, onde você pode investir e cada vez mais crescer e criar um negócio que é mais sustentável, que tem mais margem, que tem mais impacto. Isso é uma coisa que eu continuo fazendo a minha carreira inteira. Mudei de adjacencies, mas é o que acabei fazendo sempre. Nunca deixo de ter paixão pelo que eu sempre fiz, onde eu comecei, que foi a parte de trading. Mas hoje eu vejo o que pode ser feito ao redor disso, que é absolutamente maravilhoso. E com isso, quer dizer, bom, você construiu, né, essa empresa maravilhosa aqui no Brasil, e aí começou a olhar para outros desafios, né? E foi quando, quer dizer, o que te fez aí sair do Brasil e ir para a Suíça, de volta para a Suíça, né? Na realidade, foi mais uma vez o lado pessoal. Foi uma decisão pessoal. Desta vez não era mais só o Stefano, italiano, que queria ir para fora da Europa. Aí era a Renata e Stefano. Porque a gente falou, chegou o momento da gente mostrar outro estilo de vida para as nossas filhas. Não é melhor ou pior. É que a vida na Europa é diferente do que a vida no Brasil. E não adianta explicar como é a vida na Europa, ou como é a vida na China, ou como é a vida nos Estados Unidos. Precisa ir lá e viver. E a gente falou, se conseguimos mostrar para elas como é a vida lá, elas vão ter uma capacidade de escolha, se elas querem ficar no Brasil ou ficar na Europa, muito maior e muito mais autônoma do que se elas ficassem só aqui. Então foi uma decisão familiar, pessoal, de falar, olha, a gente vai para a Europa. Aí eu, mais uma vez, com a loucura ou a insanidade do menino, liguei para os Estados Unidos e falei, olha, eu vou para a Europa. Vocês querem que eu vou fazer alguma coisa para a CRS na Europa? Porque eu, de qualquer forma, eu vou. Senão eu saio e vou para a Europa. Aí eles falaram, não, vamos discutir porque tem alguma coisa para fazer, você tem alguma ideia? Eu falei, eu tenho alguma ideia. A gente pode consolidar todas as operações da CRS fora dos Estados Unidos, numa base só na Europa. Porque na época a CHS, que tinha começado fora dos Estados Unidos, só na América do Sul, já tinha aberto operações na Europa, no Middle East e na Ásia. Só que, enquanto a América do Sul dava muito certo, a Europa estava um desastre e a Ásia meio que andava de lado e não ia para lugar nenhum.
Então foi a primeira vez que eu passei de gerenciar um negócio que eu conhecia perfeitamente, que era meu, eu conhecia cada cantinho, cada pessoa. Era um país, bom, América Latina, você já estava com a América Latina. Era meu, eu conhecia, eu sabia fazer isso. Falei, aí saí da minha zona de conforto, fui tocar um negócio que eu não tinha montado, que dava errado, e um outro que eu desconhecia. Eu ia muito para a Ásia por questões de negócio, mas nunca tinha tido um negócio lá na Ásia. E aí foi a minha primeira experiência realmente global, misturando growth com turnaround, com strategic thinking na Ásia. E foram 2 anos muito bacanas, profissionalmente e pessoalmente na Europa, que me levaram a 17. E em 17, acabei fazendo o turnaround e estruturando a plataforma internacional, que chegou a sua velocidade de cruzeiro, vamos dizer. E aí, mais uma vez, eu me encontrei naquela situação e falei, ok, não estou mais confortável, isso tá ótimo, mas quero fazer alguma coisa a mais. E a CHS, na época, por ser uma empresa principalmente americana, tinha uma alocação de recursos muito mais para dentro dos Estados Unidos do que para fora. E a parte internacional ia crescer de forma muito devagar para as minhas expectativas. As ambições eram muito mais estabilidade do que crescimento acelerado. E aí eu resolvi sair da CHS e passar para um outro desafio sem saber qual era. E aí conta pra gente nessa... O que aconteceu depois? Vamos dizer, nessa trajetória aí de decidir o que fazer, quer dizer, você acabou indo para... Então, quando eu resolvi sair da CHS, eu saí da CHS falando, eu vou para um outro desafio, não sei qual é, mas tinha uma ambição de empreender, de ter uma jornada mais empreendedora e mais focada em continuar a fazer o que tinha feito na América do Sul, que era fazer vários negócios e ajudar eles a crescer. Agora, ao mesmo tempo em que estava olhando qual jornada empreendedora podia empreender, me ligou a ADM e me propus de vir a fazer parte do Exco da ADM e de tocar o agronegócio global da ADM. E para quem Qual que é o negócio da ADM? O agronegócio da ADM é a maior. A ADM hoje tem o maior agronegócio do mundo junto com o da Cargill. Então, o agronegócio da ADM hoje gerencia ao redor de 12% do food commodities globais. Então, milho, soja, arroz, trigo, todos os grandes produtos, os grandes large commodities. E como falei para quem não conhece o agronegócio, falei, tocar a ADM é como você estar no automotive e ter uma chamada da BMW para tocar a BMW. It doesn't get any better. E aí falei, não, vamos pôr em stand-by as minhas ambições empreendedoras. E em 2017 me juntei à ADM, ao princípio como Chief Risk Officer e depois como presidente do agronegócio global. Ótimo. Conta um pouco, então, de que e nos últimos anos, então, depois você ficou, acho que 10 anos na ADM, né? Fiquei de 2017, fiquei quase 3 anos. De 2017 a final de 2019. E em 2019 decidi que aí sim tinha chegado o momento de sair do mundo corporativo e de ter uma nova trajetória muito mais empreendedora, muito mais focada no portfólio career, investindo em tudo que é relacionado com a transição alimentar, que para mim é um tema que nos próximos 20 anos vai ser extremamente relevante em termos globais, como foi relevante o Energy Transition nos últimos 20 anos. O Food Transition vai ter um impacto muito grande também. E conta um pouquinho disso, Stefano. Óbvio que você viu muito, né? Não só aqui o Brasil, a América do Sul, o mundo inteiro, né? Quais as tendências, quais as preocupações? A gente, né, ouve muito falar em food security no mundo. Eu me lembro quando havia a guerra na Ucrânia, havia uma preocupação grande em relação a isso também, especialmente para os mundos em desenvolvimento.
Conta um pouquinho dessa sua visão e aprendizagem. Inclusive, o que você estava comentando agora, essa questão de transição alimentar, né? Porque transição energética a gente ouve muito, e é essa aí da energia poluidora para fonte de energia limpa. Uma transição alimentar, ela se refere a quê? Então, como é que todas essas tendências têm se amalgamado para convergir no que a gente chama de segurança alimentar e o que se espera para frente, né? Então, são perguntas que são muito complexas em termos de resposta, mas se tenho que simplificar, eu acho que a gente tem alguns desafios como food system globalmente que a gente tem que enfrentar. O primeiro é que a gente tem que alimentar um mundo que vai continuar tendo um crescimento demográfico relevante. A gente vai ter mais 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos que vão precisar ter acesso à alimentação. Mas isso é uma coisa que acho que a indústria mostrou que faz muito bem. Quando eu comecei a trabalhar nessa indústria, a nossa preocupação era como é que a gente ia conseguir alimentar um mundo onde ia chegar 2 bilhões de pessoas entre 95 e 2015. E nunca na história da alimentação a gente já tinha tanta gente chegando no planeta ao mesmo tempo, e principalmente na Ásia. A indústria fez um trabalho espetacular em relação a isso. A gente alimentou o mundo e alimentou sem ter aumento de preços, que é fundamental no sistema alimentar. Porque o sistema alimentar tem que ser deflacionário, não pode ser inflacionário. Todas as vezes que é inflacionário, acontecem problemas sociais e políticos relevantes. Então, o primeiro é como é que a gente alimenta o mundo de crescimento, que de verdade, e a gente pode falar mais disso, eu acredito que isso não seja o maior desafio. É um desafio, mas não é o maior deles. Agora, os novos desafios são que a gente precisa fazer isso de uma forma que limite o impacto da indústria na mudança climática, porque claramente a indústria tem um impacto muito grande. A gente precisa fazer isso protegendo a biodiversidade, porque a indústria tem um impacto na biodiversidade muito grande. A gente precisa fazer isso melhorando a qualidade da comida, porque é verdade que a gente alimentou o mundo, mas a gente alimentou o mundo criando 2 bilhões de pessoas que são overweight. Então, estamos criando demais produtos que não são bons e de menos produtos que são bons. E a gente tem que invertir este equilíbrio. E muito polarizado, né? Então, 2 bilhões de pessoas com sobrepeso e outras tantas com fome. Temos ainda 800 milhões de pessoas que estão subalimentadas. Então, temos que alimentar de uma forma que não saudável, impacte a mudança climática e reverta a mudança climática, que proteja a biodiversidade, que tenha saúde e que proteja a vida dos produtores. Porque muitas vezes eu vejo, especialmente agora que estou envolvido com muita inovação, vejo ideias inovadoras que são muito atrativas, porque ajudam a reduzir o impacto no planeta, melhora a qualidade do produto. E aí eu falo, e cadê os produtores que estão produzindo este produto, que não vão mais existir? E aí os fundadores falam, eu não pensei nisso. Falo, bom, então deixa eu falar uma coisa. A gente tem 1 bilhão de pessoas que trabalham em agricultura e que dependem da agricultura. Quando a gente fizer toda esta mudança, a gente não pode deixar essas pessoas para trás, porque não adianta a gente resolver algum problema e criar outro. Então, a quinta vertical é fazer todos os primeiros 4 pontos de desafio que eu falava antes, protegendo o livelihood destes produtores, porque 4 quintos da produção alimentar do mundo ainda é feita por pequenos produtores. E a gente tem que proteger os pequenos produtores e os grandes produtores. Eu não vejo a dicotomia, às vezes a gente fala, não, porque pequeno é uma coisa, grande é outra. São negócios diferentes. Os dois são importantes e os dois têm que ser protegidos numa mudança dos sistemas alimentares. E temos que fazer tudo isso, como eu falei antes, sendo deflacionário. Também não adianta fazer um novo produto que é bacana, que proteja o environment, e que custa 5 vezes mais. Porque aí a gente vai ter problemas sociais e políticos. Então, é um mix de desafios que tem que acontecer ao mesmo tempo, de uma forma sinérgica e colaborativa, que é muito complicado de fazer.
Do outro lado, é uma oportunidade maravilhosa, porque eu não conheço nenhum negócio hoje que pode ter tanto impacto positivo ao mesmo tempo que uma oportunidade de negócio. Às vezes você tem que escolher, vou fazer um impact business. Isso é um business which has an impact. E está perfeitamente casado dos dois lados. Eu assumi esse ano como diretora de impacto, ano passado já estava para o Brasil e agora para a América Latina. E eu costumo dizer que fazer o bem, as transformações sociais e ambientais, elas não são nem filantropia nem responsabilidade social. Elas podem ser motor de crescimento e oportunidades de negócio, que é exatamente o que você está comentando, né? Então, quais são as tendências, o que está vindo, como essa complexidade de 5 frentes que você tem que agir conseguem ser... Que soluções conseguem amalgamar essas 5 necessidades diversas? Bom, se tivesse todas as respostas... Mas que você tem visto, vamos ver. Digamos, seria muito melhor do que sou. Eu acho que tem 3 grandes áreas que, para mim, vão ser a área onde a inovação vai ser mais importante. A primeira é na parte de produção. A gente não pode simplesmente produzir somente mais. A gente vai ter que produzir mais com menos. A gente não vai só produzir abrindo mais terras. A gente não vai produzir só pondo mais produtos químicos e minerais nas terras. A gente vai ter que usar tecnologia nova. Então, todo o que ajuda a produção a melhorar os rendimentos, utilizando produtos inovadores, como, por exemplo, biotecnologia, eu acho que é um caminho sem volta. Vamos utilizar cada vez mais biotecnologia para ajudar a produzir mais utilizando os mesmos recursos. A gente vai acabar pondo menos fertilizantes, vai pondo menos produto químico e tendo rendimento melhores com um produto de maior qualidade que regenera a terra. Então, a parte de produção é claramente uma área onde a gente tem que fazer muito mais com menos e que vai criar oportunidades imensas de desenvolver novos negócios com um impacto relevante. Então, aí são muito transgênicos. E né? como aí você... é passar dos transgênicos para produtos que são muito mais utilizando tecnologia que já tem na natureza. Então, tem uma direção que é transgenia e utilizar produtos que são feitos pelo homem. Então, o outro é ir atrás dos instrumentos que a natureza sempre teve e ajudar a pôr esses instrumentos a trabalhar para melhorar o sistema produtivo. E isso tem aqui também no Brasil. Tem empresas que estão envolvendo nisso, que ajudam a desenvolver produtos de biotecnologia utilizando bactéria que está na terra, que estas bactérias ajudam a melhorar os rendimentos e a diminuir a utilização de produtos minerais e químicos dentro da produção agrícola. Eu um ano atrás, tive a oportunidade de começar a fazer parte do conselho da Superbac, que exatamente faz isso. É um exemplo de como no Brasil a gente não somente pode ser um país que exporta quantidades imensas e é líder de volumes de produtos agrícolas, como pode desenvolver tecnologia também. E no futuro eu acredito que o Brasil vai exportar não só produtos, como também tecnologia e inteligência, porque o Brasil tem tudo para fazer isso. Essa é a minha pergunta, quer dizer, como você vê o Brasil inserido nesse ambiente, especialmente na parte de produção, né? Porque, na parte de produção, o Brasil é o país mais importante do mundo, junto com os Estados Unidos, e vai ser pelas próximas décadas, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que o Brasil pode crescer também na parte de tecnologia, na parte de inteligência conectada ao agronegócio e aos alimentos, para não ser somente um produtor, um exportador de matéria-prima alimentar. E isso absolutamente acredito que é uma das áreas onde vai ter muitas oportunidades para o Brasil no futuro. Então, Stefano, você falou que eram 3 frentes. A primeira é a produção, onde é você produzir mais utilizando menos recursos, né? Sim. Qual é a segunda? A segunda é a economia circular aplicada à agricultura. Então, a agricultura hoje tem produtos que são subutilizados e temos uma grandíssima quantidade de resíduos e de desperdício. Se você calcula em termos gerais, a gente imagina que entre desperdícios
upstream e desperdício na distribuição, estamos falando de 30% da produção agrícola que é desperdiçada. Ou porque na produção não tem capacidade de armazenamento, capacidade de transporte, cold chain, que ajude a manter isso. E mais vai em países em desenvolvimento, mais fica evidente. Eu fui em muitos países onde você via que aquele trigo ia apodrecer, o arroz não ia mais ser consumível. E quando a gente vai nos países desenvolvidos, aquele 30% de desperdício no consumo, porque as pessoas compram demais, deixam na geladeira, jogam no lixo, o restaurante... Nossa, triste então, isso. 30% 30% de da perda. produção. Então, quando a gente fala, a gente tem que alimentar 2 bilhões a mais de pessoas, é óbvio que é uma simplificação, mas se a gente reduzisse para zero o desperdício, já tinha alimentado. Então, óbvio que não vamos poder levar para zero, mas entre o desperdício e entre o subutilizo dos produtos, que às vezes são a casca de café que é queimada porque não tem nada melhor para fazer com isso. E subprodutos que são deixados no campo e que podem ser reutilizados para fazer biomaterials, para fazer fermentação, para fazer outros produtos, é um mercado que vai crescer porque a gente vai querer utilizar produtos que são feitos com material que antes era descartado. Hoje, o meu cartão de crédito é feito com milho. Feito de milho, não é mais feito de plástico. Isso 20 anos atrás nunca teria pensado isso. Agora, o problema dos resíduos do milho vai ser resolvido fazendo cartões de crédito? Provavelmente não. Mas é só um pequeno exemplo de onde a gente está indo em relação a isso. Não, tivemos um pouco mais cedo a Silvia Coutinho, né, do BS, e ela contou um pouco e ela também conselheira da Cosan, né, e ela falou que hoje o bagaço de cana, na verdade, você tem o etanol vindo do bagaço, não mais, então você não arrisca, né, a questão da segurança alimentar, quer dizer, você tem o açúcar que é feito e do bagaço você consegue ainda extrair etanol, né? Então, realmente é um pouco do que você está energia, né? Depois ele é queimado para ficar exatamente. Excelente. Então, produção, a cadeia para reduzir desperdício e perda. E a terceira frente? E a terceira é mais do lado do consumidor, é a mudança de como a gente vai comer. Então, acho que a gente vai produzir de uma forma diferente, vai ter uma cadeia de suprimento que vai ser mais eficiente, então vai ser gerenciada de forma diferente, e depois a gente vai consumir de forma diferente. Eu acho que a gente vai consumir menos proteína animal, isso é um fato, especialmente nos países desenvolvidos. E a gente vai prestar cada vez mais atenção à alimentação como saúde. A interseção entre alimentação e saúde, então produtos de qualidade, vai cada vez aumentar mais. Agora, obviamente, isso vai começar nos países mais desenvolvidos e nas categorias que têm mais poder aquisitivo. Mas, rapidamente, isso vai passar para a classe média em todos os países do mundo e, com o tempo, com o crescimento das classes médias, isso vai impactar cada vez mais pessoas. Isso já está claro em países em desenvolvimento, onde a gente já vê isso acontecer. Não é mais só um desejo de alguns consumidores na Europa e nos Estados Unidos. E, aliás, hoje eu falo Europa e Estados Unidos. 10 anos atrás, eu teria falado só Europa. Porque 10 anos atrás, eu ia para os Estados Unidos e falava Whole Foods não vai dar certo. Whole Foods é só para alguns consumidores muito ricos em algum lugar. Nicho. É nicho. Hoje todo mundo quer ir no Whole Foods. Todo mundo que pode. Então, cada vez mais que a gente tenda e consiga a gerenciar as desigualdades e as pessoas têm acesso a comida de melhor qualidade, as pessoas vão querer comida de melhor qualidade. Comida de melhor qualidade significa melhor saúde. E a melhor forma de ter saúde é evitar ficar doente. E a comida tem um impacto muito grande nisso. Então, acho que vai ser um trend muito grande de olhar food as health e de ter certeza que a gente desenvolve não só a forma de alimentar o mundo, mas alimentar o mundo de uma forma saudável. E pensando aqui um pouco então, essas são os trends positivos, né? E os riscos, né? Porque com a questão, mudanças climáticas, né? Então, celeiros do mundo, há o risco de mudança, o que isso pode ter de impacto, os conflitos geopolíticos, né? Então, hoje a gente transporta alimento né? De lá para cá, né? No mundo,
Como é que você vê isso numa... Olha, num globo, né? Numa terra o cada vez desafio mais... geopolítico, eu acho que é gerenciável, porque eu volto às minhas raízes de trader. Qual é a função do trader? É de criar equilíbrio onde tem desequilíbrio. É basicamente isso que um trader faz. Ele importa para quem tem do que precisa e exporta para quem precisa. Tem gente que tem um excesso e outros que tem um déficit. O trabalho do trader é fazer chegar a um equilíbrio entre a demanda e a oferta. O exemplo perfeito que aconteceu com a Rússia e a Ucrânia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o que aconteceu no mundo é que teve um medo que não ia ter trigo e girassol suficiente para atender a demanda. Então, os preços cresceram muito, porque a Rússia e a Ucrânia são responsáveis de 1/3 da produção de trigo do mundo e de 70% da produção de óleo e girassol do mundo. Então, são porcentagens gigantescas. O que aconteceu na época foi a gente se perguntou em quantos anos, se era 3, 4, 5, 10 anos, se a guerra ia continuar, quantos anos ia precisar para reequilibrar a demanda e a oferta com o que estava acontecendo. Ao começo deste ano, os preços de trigo e de girassol são mais baixos do que eram antes da guerra. Ou seja, em menos de 2 anos, o mercado achou esse equilíbrio. E muito disso é porque as empresas que fazem comércio internacional acharam outras formas, outras áreas produtivas, formas de fazer sair os produtos, outros produtos que podem compensar. Então, eu acho que, apesar que a gente preferiria um level playing field e evitar problemas geopolíticos, se acontecerem, tem empresas cuja capacidade de rebalancear e achar um equilíbrio são muito boas e vão fazer o trabalho deles. Acho que a questão de mudança climática é muito mais preocupante, porque a questão de mudança climática pode impactar a precificação dos sistemas alimentares para cima, porque se tem é que nem seguro. Se tem um problema de vez em quando, o preço do seguro fica baixo. Agora, se tem problema todos os anos, o preço do seguro vai aumentar de forma significativa, que é um pouco o que acontece com o sistema de saúde, que continua aumentando porque o uso continua sendo maior. Se a gente tiver problemas climáticos constantemente, o que vai acontecer? A cadeia de alimentos que vai ser impactada por isso vai aumentar o preço, a proteção de preço, para poder gerenciar estes desequilíbrios devido ao climate change. Isso é muito perigoso porque, como eu falei antes, a primeira regra do sistema alimentar é não aumentar os preços. Tem que diminuir os preços para que as pessoas possam gastar com outras coisas. Para ser mais acessível também, né, em todos os pontos. E proteger a parte mais fraca da população, que depende muito e gasta muito mais em alimentos do que a parte que é mais privilegiada. Aqui você abordou duas coisas, né? Você falou do impacto do agro, da agricultura nas comunidades e na sobrevivência das pessoas, dos produtores, e você trabalha que é a parte social, e você está falando dos impactos climáticos, né? Então aí, levando para impacto, para ESG, quais são as iniciativas de sustentabilidade social e ambiental que têm mudado a qualquer uma dessas duas primeiras, da produção à cadeia, né? Porque o consumo a gente sabe quais são as tendências, mas o que tem acontecido de novo dentro do modus operantes do agro em função das preocupações de impacto social e ambiental. Então, eu acho o que vem pela frente. Acho que hoje tem uma consciência muito maior que a gente precisa consumir da forma certa para ter acesso aos consumidores, porque cada vez mais o consumidor é consciente que ele está votando com a carteira. Ou seja, quando ele vai no supermercado, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, o consumidor ou a consumidora está sabendo que está pagando para um produto e está interessado que aquele produto seja eticamente produzido. Agora, muitas vezes tem uma misinterpretação disso, falando, então o consumidor vai pagar mais por isso. Não. A nossa obrigação é dar qualidade e sistema ético pelo mesmo preço. Porque as pessoas não vão querer pagar mais. As pessoas vão querer que isso seja o modus operandi da
indústria. E isso me parece uma coisa que é bastante enraizada e entendida pela indústria como um todo. Sempre vai ter alguém que pode criticar, mas acho que em geral a indústria entende perfeitamente que deflorestamento, trabalho escravo, trabalho infantil, más práticas agrícolas, isso tudo não é mais aceitável. Isso vale para o Brasil, vale para a Argentina, vale para a África, para a Europa. Em todos os setores. Então, eu só acho que está bastante claro. O que vem para frente, eu acho que de um lado é um desafio, é que o escrutínio sobre isso vai ser cada vez maior, porque hoje muitas empresas fizeram uma narrativa em cima da qualidade da produção que nem sempre era embasada em dados. E cada vez mais são pedidos dados pelos consumidores e pelos governos. Então tem uma parte regulatória que está chegando que é muito pesada. Isso acontece na Europa, mas está acontecendo também em outros países. Então vai ter um escrutínio maior e um trabalho maior em cima disso, que vai pedir um esforço adicional por parte da indústria, que não vai ser fácil. O exemplo perfeito disso é a rastreabilidade. A gente vai precisar rastrear alguns produtos desde a origem até o destino para mostrar que os produtos não têm alguns malefícios como deflorestamento, trabalho infantil, etc, etc. Qual é o positivo disso? É que eu estou convencido que os produtores no futuro vão deixar de vender somente um produto e vão vender dados. Porque se eu sou um produtor, fala, eu vou trabalhar muito bem o meu café, ou a minha soja, o meu algodão, e vou te dar todos os dados mostrando os insumos que eu utilizei, produtos biológicos para diminuir o meu impacto de carbono, a parte social dos meus funcionários. Eu vou atrelar todos estes dados ESG, como você falou, Rossana, ao meu algodão ou ao meu café. Agora, eu quero que você pague mais pelo meu café. E a gente vai ter que pagar mais e vai ter que ser mais eficiente no supply chain para que o café que chega lá, o algodão, chegue lá ao mesmo preço. Porque o consumidor não vai querer pagar, mas vai querer que aconteça desta forma. Então, é um desafio. Do outro lado, uma oportunidade. Eu não tenho muita preocupação que a produtividade da indústria consiga absorver isso, porque é uma indústria que sempre conseguiu absorver custos e criar produtividade na sua história. É o Moore's Law da agricultura, né? É o Moore's Law. Só que a gente cresce um pouco mais devagar e as margens são muito menores. Tudo bem. Não, mas completamente. Exatamente, é uma boa forma de pôr. E você sente que essa mudança de mentalidade já permeia a indústria? Ainda é, porque muito do que se discute de ESG ainda é... Eu acho que a gente está nos primórdios ainda de muitas discussões, de dizer por quê, né? Eu digo que a gente tem que evoluir do porquê para o como, né? Então, você entende que essa compreensão já permeia o setor e as vários players do setor, ou ainda é pregando, tendo um trabalho de evangelização? Não, E acho que só complementando, acho que talvez a pergunta da Rosana é na indústria, na cadeia inteira da indústria, sim, né? sim. Porque obviamente, talvez Toda de alimentos. o que está lá no... A Nestlé tem isso muito claro e está exatamente. embedded. Agora, a questão é, por exemplo, quando a gente vai até a produção, dependendo dos países, está enraizado, está claro. Eu acho que, por ter viajado pelo mundo inteiro, falado com produtores e com intermediários dentro da cadeia, a grandíssima maioria já está pensando no como, não pede mais o porquê. O problema qual é? Isso que eu acho que é um problema que não é só da agricultura, é do nosso dia a dia. Aquela minoria barulhenta é muito mais visível. Então tem poucos que ainda estão no porquê, mas aqueles poucos no porquê fazem muito barulho. Então a gente entende errado o fato que a indústria não esteja ainda no como e ainda esteja no porquê. Eu acho que a indústria está no como. Ótimo. Mas tem uma minoria barulhenta que ainda fica perguntando por que a gente está fazendo Então a gente tem que ser mais barulhento, né? eu acho que às vezes... Eu sou muito colaborador, mas eu acho que a gente tem que ser colaborativo. Mas quando tem alguém do outro lado que não quer colaborar, aí tem que fazer um pouco de barulho. É a velha história, né? Dizem que a galinha ganhou do pato no consumo de ovo, porque a galinha bota o ovo e cacareja.
né? E o pato, ele bota ovo e fica quietinho. Então, acho que esse é um setor que a gente precisa um pouco mais cacarejar, porque são múltiplas histórias, múltiplas tecnologias. A gente nem falou de inovação, né? E muito por fazer ainda e por aplaudir, reconhecer também, eu acho. E o Brasil tem uma função para fazer toda esta mudança em termos de inovação, em termos de sustentabilidade, grandíssima. E o Brasil faz muita coisa muito bem feita. Às vezes a narrativa não está bem montada. E a gente tem que conseguir mudar a narrativa. Conta um exemplo aí, por exemplo, Dado, de exemplo, coisas que te encantam. Um exemplo, coisas que me encantam no Brasil em termos de agricultura, se eu penso a qualidade que tem na produção no Brasil, não tem em nenhum outro lugar no mundo. Da porteira para dentro, o Brasil é campeão do mundo sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos é muito competitivo, mas quando você vê o que tem na porteira para dentro no Brasil, é absolutamente espetacular. O que eu acho é que às vezes o Brasil fica ainda parado nas discussões internas, em vez de ir discutir com o consumidor lá fora. A gente tem que trazer para o consumidor o que a gente faz bem, ouvindo o que o consumidor quer. E muitas vezes a discussão fica mais restrita ao que a gente acha que tem que fazer aqui. O Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil vai ter sucesso no sistema alimentar trabalhando no mundo. Então, voltando à questão geopolítica, não pode ser um país que é isolado. É um país que tem que colaborar com todos os outros países e entender a demanda dos vários clientes, qualquer que eles sejam. E depois trazer para dentro. Acho que a boa notícia, como eu falei, é que quando trazem esta demanda para dentro, o Brasil vai atender 90% disso. Vai ter alguém que não está atendendo, que precisa melhorar, sem dúvida. Vai ter alguém que não quer melhorar, tem que deixar para fora, porque senão atrapalha o país inteiro. Então tem que mostrar o caminho, falar, olha, o caminho é este. Vamos junto lá, e quem quer se juntar vai trazer muito benefícios para o país. E às vezes tem alguém que não quer e deixa de lado. Muito bom. Bom, a gente está chegando no final do nosso podcast e, em geral, a gente dá um presente para os nossos convidados. E esse aqui, na verdade, eu escolhi o Stefan porque eu vou contar uma coisa que eu espero que não seja nenhum... Forum confidential. Nada forum, mas... Se for, a gente corta. Exato. Quer dizer, eu sou hipocondríaca, mas ele é mais, entendeu? Então, fala o nome do livro. o nome do livro é Outlive, né? Que é a arte e a ciência de viver mais e melhor, do Peter Attia. Ele hoje é vamos dizer, um guru, né, na parte de health span, né, não é só lifespan, a gente quer ter health span também. Então, algo que a gente compartilha, né, Stefano? Pelo que é melhor, minha hipocondria não me faz ficar pior com a minha hipocondria. Não, ele fala muito de saúde e de como viver melhor saúde mental e física para a longevidade. Então, a gente te quer aqui muitos e muitos anos atrás, ajudando a população mundial a se alimentar mais e melhor. Obrigada, Stefano. Muito obrigada. Um prazer. Obrigado. Prazer estar com você aqui em mais um episódio do IPOcast com você, Yapim. Também, Rossana. Até logo a todos. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.